Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos nós falarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E como a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação, eu peço a você sua atenção a fim de que você tenha muita paciência para ouvir o que nós vamos comentar hoje, não é? Como os sinais da vinda de Jesus. E nós falamos no vídeo anterior, que eu até disse que não ia colocar minha opinião, mas acabei lá no final do vídeo colocando minha opinião. Peço desculpa a vocês. E hoje nós vamos dar sequência, né, ao capítulo 24 de Mateus, do versículo 15, nós falamos no versículo 14, e hoje nós vamos fazer uma síntese do versículo 15 até o versículo 34. Aliás, 35. Mateus capítulo 24, verso 15 até o 35, não é? Onde Jesus relata sobre as aflições que iriam acontecer com o povo judeu anos após esta sua profecia. E Jesus é bem claro quando diz em Mateus 24 e 34, ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E realmente não passou. Depois dessa profecia do capítulo 24 de Mateus, do versículo 15 ao 35, exatamente 40 anos depois, não é? 40 anos depois dessa profecia de Jesus, aconteceu justamente o que fora predito por Jesus no versículo 15 em diante. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então Jesus aqui, falando da invasão, né, que ocorreu em Jerusalém, após essa profecia, 40 anos depois, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, já estava na glória à direita do Pai. Jerusalém foi invadida pelo general Tito, filho do general Vespasiano, cercou Jerusalém de uma forma tal que eles não se aperceberam do cerco romano. E aí, dentro do contexto da história, vale salientar um fato muito importante, é que os judeus eles estavam trancados dentro das muralhas de Jerusalém, muito confiantes nisso. E dentro desse interim da invasão de Tito, do general romano Tito a Jerusalém, eles não conseguiram aperceber-se do que estavam acontecendo, e enquanto eles não estavam se apercebendo, Tito cerca toda
a muralha do templo, não é? De Jerusalém. A cidade coloca, né, aquelas estacas em volta da cidade, caso alguém tentasse fugir, pulasse, morria embaixo, espetado, ultrapassado por aquelas estacas. E aí eles não conseguiram se aperceber de forma clara do que estava acontecendo, porque dentro das muralhas havia uma luta interna entre os judeus sobre questões partidárias, tanto políticas quanto religiosas. Enquanto a nação brigava entre si, enquanto o povo de Israel brigava entre si, a profecia de Jesus estava se cumprindo e a destruição de Jerusalém e de Israel estava eminente. E Jesus é muito claro aqui no capítulo 24, quando ele diz, no verso 19, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem nesses dias. Tito, ele quebra, rompe os portais de Jerusalém com seus arietes, né? Que é aqueles troncos de madeira gigante, com um batedor, e ali através daquele ariete ele rompe as portas da cidade de Jerusalém, invade. As mulheres que estavam grávidas, elas foram abertas, seus filhos foram arrancados, dentro do ventre foi colocado um gato, costuravam o ventre daquela mulher com aquele animal dentro e ela morria aos gritos, com dores terríveis. As crianças que estavam vivas foram mortas. Então, dentro da historicidade dessa invasão de Tito, há uma crueldade terrível, um morticínio, um assassinato, um derramamento de sangue sem precedentes contra a nação de Israel. Se cumpriu a profecia de Jesus. 40 anos depois aconteceu. E esses fatos que aconteceram em Jerusalém com Israel, Jesus falava que era um sinal do retorno dele. Veja que isso aconteceu há 2000 anos atrás, esse fato, cumprimento dessa profecia. Porém, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que essa profecia ela tem um duplo cumprimento, porque ela se cumpriu 40 anos após, não é? Jesus ter falado, irá cumprir-se em breve também, vai repetir-se essa profecia com relação a Israel. Porque esse povo, o povo que foi eleito por Deus, mas que rejeitou a salvação de Deus por Cristo, como diz o evangelista João no capítulo 1, verso 11 do seu evangelho, João diz, veio para os seus, mas os seus não o receberam. O projeto de Deus, a princípio, era unicamente com a nação de Israel. O objetivo era salvar a nação de Israel, para que a nação de Israel fosse a anunciadora das boas novas de salvação. Quando Israel rejeita a salvação prometida por Deus, automaticamente começa-se a cumprir-se Isaías 54, quando Isaías profetiza que mais serão os filhos da estéril, daquela que não era esposa, do que da esposa que era Israel, a profecia do capítulo 54 do livro do profeta Isaías. E aí nós vemos a destruição completa de Jerusalém. Tito invade, há um assassinato em massa de judeus
diz a história que morreram 1 milhão de judeus. As pistas, as estradas romanas foram enfeitadas por cruzes, todas elas com homens e mulheres crucificados pelo general Tito. E em consequência dessa invasão, Tito destrói Jerusalém, destrói o templo, que também é conhecido como o terceiro templo, que foi construído por Herodes no 19 a.C., não é? 19 a.C., 19 anos antes da manifestação de Jesus, iniciou-se a construção desse templo, não é? E esse templo ele foi muito belo, muito suntuoso, maior até mesmo do que o de Salomão. Ele tinha 144 mil metros quadrados, né? Um terreno enorme. E dentro desse contexto, esse luxuoso templo, suas pedras, as quais construíram, elas tinham 60 centímetros de diâmetro por 5 metros de comprimento. As muralhas também foram construídos com essas pedras talhadas, rochas talhadas, e elas foram sedimentadas ou unidas por ouro derretido. E quando Tito invade Jerusalém, ele destrói o templo, tira as pedras e colhe todo o ouro que foi colocado entre uma pedra e outra, como se fosse o cimento que a gente coloca no tijolo, entre uma pedra e outra do templo de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, foi colocado ouro. E a única recordação que ficou deste templo foi um muro que hoje é chamado em Israel, em Jerusalém, o Muro das Lamentações, aonde milhares de judeus, cristãos do mundo todo vão lá orar, clamar, suplicar a Deus, não é? É a única recordação. E onde era o templo? Que foi construído no Monte Moriá, aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, onde hoje existe a cúpula da rocha, né, que é aquele templo muçulmano, que também é chamada de Mesquita de Al-Aqsa, onde tem aquela redoma dourada em cima, onde hoje há esse conflito que atualmente está acontecendo em Israel, onde os palestinos, não é, lutam contra Israel e o objetivo, ratificação. O grupo terrorista Hamas, não os palestinos, mas um grupo terrorista do Hamas, luta para eliminar Israel do mapa. Assim como aconteceu com Tito, que tentou varrer a nação de Israel do mapa. É tanto que após a conquista de Tito em Jerusalém, o pai de Tito se apossa da nação de Israel e até divide a nação de Israel, o território da nação, e presenteia aos colaboradores do Império Romano. E entre esses colaboradores, quem recebeu uma grande soma, não só de dinheiro, mas como de terras, foi um historiador muito famoso, conhecido entre nós, que também era judeu, chamado Flávio Joséfo. Joséfo tornou-se um homem muito amado, muito querido do Império Romano, devido à sua capacidade intelectual, sua capacidade argumentativa, sua oratória, a ponto de criar entre os romanos respeito e admiração. E com a invasão e destruição de Jerusalém,
Flávio Joséfo foi presenteado com uma grande soma de dinheiro e de terras. O pai do general romano Tito, que chamava-se Vespasiano, ele pegou todos os judeus que ficaram vivos, vendeu como escravos e negociou outros para trabalhar em trabalhos pesados por todo o mundo. Foi uma das maiores diásporas que aconteceu com a nação de Israel, com o povo judeu. O povo foi assassinado, o povo foi humilhado, praticamente a nação de Israel deixou de existir, porque não ficou um judeu sequer em Jerusalém. Mas, para que se cumpra a Escritura, olha, irmãos, o Egito não conseguiu destruir Israel. Babilônia não conseguiu destruir Israel. Hitler não conseguiu destruir Israel. E nenhum povo, nação deste mundo vai conseguir destruir a nação de Israel. Porque a nação de Israel, ela é a nação eleita de Deus. E Deus irá tratar com Israel justamente no período da grande tribulação, quando a igreja do Senhor Jesus, ela não estará mais aqui, já terá sido arrebatada. Dentro desse contexto, nós vemos o espírito de antissemitismo para eliminar completamente da face da terra a nação judaica. Mas Deus preservou a existência desse povo. E no final do século XVIII para o século XIX, surge o movimento sionista e os judeus do mundo todo, eles começam a retornar para a sua terra, para a sua pátria. E em 14 de maio de 1948, a nação de Israel é declarada Estado de Israel, 14 de maio de 1948. E depois que Israel foi estabelecido como nação, os seus inimigos, que antes trabalhavam para aniquilar, agora, mais ainda, trabalham para destruir este povo, esta nação. Porque entendemos que espiritualmente a terra de Israel, ela tem um propósito espiritual. E a palavra de Deus, ela nos ensina que no reino milenial Jesus governará o mundo através da cidade de Jerusalém. Jerusalém será o centro administrativo do mundo. Nós não vamos falar agora sobre o milênio, mas só para você entender, quando o reino milenial foi implantado, Jesus governará o mundo lá de Jerusalém. Então Israel tem sido brutalmente atacado durante séculos. E os motivos que isso tem justamente acontecido são a sua constante rejeição a Deus, ao amor de Deus, ao propósito de Deus. Não é o propósito de Deus, dentro desse contexto, que você e eu sofra. Deus não deseja o sofrimento de nenhum homem. Por que o homem sofre? O homem sofre porque o homem é teimoso. O homem quer fazer o que pensa. O homem quer fazer o que sente. O homem quer fazer aquilo que sua carne pede. E a palavra de Deus diz que aquele que faz o que pensa e o que a carne produz nele, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que quem assim procede é chamado de filhos da ira de Deus. Então Israel rejeitou Jesus, rejeitou a Deus, rejeitou Jesus, rejeitou a mensagem de salvação.
Mesmo que hoje tem muitos judeus que se converteram, que reconhecem que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor de Israel. Mas a maioria dos judeus não. Então, dentro desse contexto, do capítulo, do versículo 15 até o versículo 35, fala desse acontecimento, não é? Desse cumprimento profético sobre a vida do povo judeu e que se repetirá. Só que agora, nessa segunda parte, Jesus disse que será sofrimento como nunca houve, nem jamais haverá. E Israel hoje, ele é um relógio, é um termômetro para as nações do mundo. Jesus manda-nos olhar para a figueira. Não é? No versículo 25 do capítulo 24, Jesus disse: prestai atenção, eu vos tenho avisado antecipadamente. Jesus está nos advertindo, nos alertando, nos mostrando que haverá, não é, os sinais que demonstram o retorno de Jesus, a volta gloriosa de Jesus. E o renascimento de Israel como nação é o cumprimento do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. É o vale de ossos secos que ressuscitou, que criou carne, que criou nervos, músculos, tendões, sangue, e estão de pé. A pergunta de Deus para o profeta era: pode esses ossos reviver? E a resposta de Ezequiel foi: tu sabes. Porque nós não sabemos nada. Tudo está nas mãos e no controle de Deus. Deus pergunta e ele diz: tu sabes. Jesus disse para Nicodemos que ele era príncipe em Israel e não sabia das coisas que Jesus estava falando em relação ao novo nascimento. O Espírito Santo, ele sopra sobre este mundo a mensagem de Deus, a mensagem de restauração, a mensagem de amor, a mensagem de graça, a mensagem de vida, porque vida só há em Jesus. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é vida. Então, você que muitas vezes se desespera por qualquer coisa, seja ela mais difícil que for, descanse. Não se desespere, mas ore. Porque se você não orar, você adoece. Se você não orar, você vai desenvolver depressão, ansiedade, doenças psicoemocionais, doenças psicossomáticas. E a palavra de Deus diz: seja paciente na tribulação e perseverante na oração. Conte tudo para Jesus. Se derrame nos pés de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus, o nosso Pai, as vossas necessidades por meio da oração e da súplica, já com ações de graça, já dando graças a Deus, porque a vitória é do povo de Deus. Você não será vencedor, você já é vencedor. A palavra de Deus diz que todo aquele que está em Cristo já é um vitorioso. Romanos 8, 31 e 32. Nós não seremos, nós já somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, dentro desse contexto, nós precisamos entender o que Cristo fala, nos ensina, nos mostra sobre Israel. No capítulo 24, verso 32,
do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aconteceu lá 40 anos depois dessa profecia. E acontecerá novamente antes do retorno de Jesus. A guerra que Israel está tendo agora, ela não é aquela guerra que esperamos, como diz a profecia de Zacarias 12, 13 e 14. Os 3 capítulos do livro do profeta Zacarias fala de uma terceira grande guerra mundial e que esta guerra será contra a nação de Israel. O capítulo 38 e 39 também fala de Gog e Magog, não é, que são os países dali da Rússia e China, que se unirão a todas as nações da terra para destruir de forma definitiva o povo de Israel. Mas aí, irmãos, como diz a palavra de Deus, Deus novamente aparecerá, como diz 14 e 5 do livro do profeta Zacarias. O Senhor Jesus virá em glória, descerá sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido e o remanescente de Israel será salvo. E todos os povos, os exércitos da terra, como diz Apocalipse 20. A grande ceia de Deus, onde os urubus passarão 6 meses comendo cadáveres humanos. 7 meses as nações tentarão sepultar os corpos e não conseguirão. Isso é o que a Bíblia registra. Precisamos estar atentos porque a terra tem dono, Israel tem dono e a igreja tem dono. E o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, ressuscitou ao 3º dia e está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Israel é uma pedra no sapato das nações. Israel não mexe com ninguém, mas todo mundo quer mexer com Israel. E o motivo é espiritual, não é ideológico, simplesmente. Porque Israel não mexe com quem está na direita, não mexe com quem está na esquerda, não mexe com quem está atrás, não mexe com quem está na frente, mas todos querem destruir Israel. O Hamas, esse grupo terrorista, no estatuto deste grupo, eles dizem que querem eliminar da face da terra a nação de Israel. Eles não lutam pelo Estado palestino. Eles não lutam pelo povo para que eles possam viver em paz, prosperar, progredir, crescer, desenvolver. Não, eles lutam pelo extermínio deste povo. E a igreja, ela está ligada a Israel porque foi de Israel, foi dos judeus que veio o Salvador do mundo, Jesus, o Messias, o Cristo, o único que pode salvar. E para a gente finalizar esse vídeo, não irmos muito adiante, o mundo, irmãos, vai ser dominado pelo comunismo, pelo ateísmo, pelo sistema religioso maligno, macabro e diabólico. É o que a Bíblia ensina. O capítulo 5 do livro do Apocalipse, se não me falha a memória, vamos conferir, né? É bom a gente conferir para não errar, não falarmos sem base, não é? Apocalipse. Não, capítulo 6 de Apocalipse, quando fala dos selos que serão abertos, e que foram abertos pelo Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o único que é digno de abrir os selos.
E você observa que quando ele abre o primeiro selo, no capítulo 6, verso 2, olhei e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro branco aqui, não pense que é Jesus. É o anticristo. Ele imita Jesus. Ele sempre quer imitar Jesus. Mas a palavra anticristo não é aquele simplesmente que se opõe a Cristo, mas a palavra anticristo anticristo significa aquele que quer se colocar no lugar de. Não é? No caso, no lugar de Jesus. Ele quer ser um referencial, ele quer ser um paradigma, ele quer ser um modelo de vida. E o anticristo, ele não é uma pessoa simplesmente, mas ele é uma ideologia, ele é um movimento com o objetivo de descaracterizar aquilo que Deus criou, o homem à sua imagem e semelhança. Esse movimento do anticristo visa descaracterizar aquilo que Deus fez, tornando o homem que é imagem e semelhança de Deus, em imagem e semelhança de tudo aquilo que é contrário a Deus, não é? Então, esse cavalo branco aqui não é Jesus, é o anticristo. E dentro ainda desse contexto, no versículo 3, quando Jesus abre, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Veja que sai o cavalo branco para a implantação de um regime comunista, ateísta e um regime religioso antropocêntrico centralizado no homem, onde Deus sai de cena e o homem entra em cena. E a consequência da ausência divina vem a morte, vem a destruição de um homem contra o outro. Isso parece real? O sistema que hoje é pregado e ensinado em universidades e até em escolas, onde divide os homens por questões religiosas, por questões ideológicas, não é? Onde esses movimentos, eles colocam o branco contra o negro contra o branco, a mulher contra o homem contra a mulher, héteros contra homos, e assim sucessivamente. Pregam a destruição, a eliminação da família, do amor fraternal, do amor filial, do amor maternal, do amor de Deus. Eles tentam colocar isso entre os homens. E aqueles que discordam das suas ideias são taxados de nomes como fascistas, racistas, xenófobos, homofóbicos e tantas outras coisas que não é real, não é verdade. Eu particularmente sou casado com uma mulher negra, não tenho nada contra os negros, eu tenho parentes negros, primos, primas, que são descendentes também de casamentos mistos entre meus parentes, tias, tios, porque não existe duas raças, existe o gênero humano. Questão de cor, de pele, que não dá para a gente comentar aqui, é outra história. Em outro momento a gente, quem sabe, poderemos falar sobre esse assunto. E você vê que após a saída do cavalo branco, vencendo e para vencer, vem a destruição da fraternidade e os homens passam a se matar um ao outro. Isso está acontecendo hoje. Exatamente hoje. As pessoas se ofendem, se agridem. Tivemos hoje notícias
pela televisão de um jovem que matou outros jovens da sua própria escola. Porque os jovens sempre estavam maltratando, detratando, humilhando eles, mesmo que isso não justifica a atitude dele. A falta de afeto para com o outro, não é? A destruição da amizade por causa da aparência. Porque todos nós temos características físicas diferentes. Um é muito magro, outro é muito gordinho, um é muito alto, o outro é baixo, um é largo, o outro é estreito, um tem cabelo preto, outro tem cabelo louro, tem cabelo amarelo. Independente de que aspecto você tenha, você é um ser humano. E a gente luta pela unidade do ser humano, pela fraternidade do ser humano, pelo amor entre as pessoas. E a consequência desse movimento que surgirá e dominará o mundo, porque é bíblico, ele vai dominar o mundo, movimento de ideologia, dessas ideologias nefastas, destruidoras, ideologias que são pregadas e ensinadas nas universidades por pessoas doentes, porque isso não é uma pessoa normal. Dividir as pessoas quando deve se unir. Uma nação, um país, ele não é composto por um indivíduo. Uma nação, um país, ele é composto por vários indivíduos. Como a nação de Israel, quando foi invadida por Tito e foi destruída. 2 partidos estavam brigando dentro das muralhas e não perceberam que estavam sendo atacados. Assim é a humanidade, que está se destruindo, se degladiando, enquanto os outros que estão por trás desse sistema nefasto planejam, idiotizam muitos, enganam, e um se torna inimigo do outro em vez de um ao outro se ajudar, se unir pelo bem comum, pelo bem maior da vida, da família, da amizade, do país, da nação. E depois que esse cavalo vermelho sai para que os homens se matem um ao outro, versículo 5, capítulo 6, verso 5 do Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso fala de fome. É pregado uma falsa paz, uma falsa unidade, como se hoje isso é pregado hoje no Brasil. Será pregado no período da grande tribulação. Está sendo pregado nos países de linha comunista, de ideologia comunista, que eles estão querendo fazer o bem maior para o mundo, para o planeta. E com isso vai trazer a divisão das pessoas por questões ideológicas. Em consequência, vai vir a fome, vai vir a recessão, a falta de dinheiro e de alimento. E em consequência disso, da falta do dinheiro, do alimento, versículo 7 do capítulo 6 do Apocalipse. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte. Quando vem o engano, quando vem a mentira, vem o conflito entre as pessoas. Esse conflito vai gerar divisão. A divisão vai gerar o enfraquecimento no sustento, na produção, na harmonização das pessoas. Onde um grupo tem e o outro não tem. Um pode e o outro não pode. E em consequência disso vem a morte. Porque as pessoas que seguem esse tipo de coisa, a tendência deles, como disse Jesus, aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que abraçam
tudo que é contrário à palavra de Deus, o fim deles é o inferno, é a condenação eterna. Veja o que diz no versículo 8. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com a peste e com as feras da terra. E isso vai acontecer. Se você crer, acreditar ou não, vai acontecer. Porque não é a palavra do pastor Silvio, não é a palavra de nenhum homem da terra, é a palavra eterna de Deus, infalível, imutável, inerrante e que não passa. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Muitos vão segurar a mensagem, a convicção, e vão, e de forma pacífica e ordeira, como é assim as pessoas decentes, ordeiras, honestas. Nós não brigamos, nós não usamos a força física. Porque a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra as ideias demoníacas que estão sendo ensinadas e difundidas, espalhadas, e estão frutificando, nascendo no coração dos homens. E por conta disso, tudo que está acontecendo, tudo é consequência justamente da dureza do coração dos homens, da insubordinação dos homens a Deus, da falta de temor, de respeito, de reverência ao Deus vivo, ao Deus criador, sustentador de todas as coisas. Por isso, nós precisamos orar. A igreja precisa ser aquela igreja que ora. Aquela igreja que eu vi, que eu conheci há 37 anos atrás, quando eu entreguei minha vida a Jesus, onde existia aquele grupo maravilhoso de mulheres que se prostravam diante de Deus e passavam 8, 10, 12 horas de joelhos dobrados, orando pela vida da igreja, pela vida da liderança da igreja. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje tem pequenos grupos de oração, mas não tem na mesma proporção que tinha. E quanto menos oração, menos poder. Quanto menos poder, mais abertura para o pecado, para o engano, para a mentira. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E se Deus nos permitir, no próximo vídeo nós iremos falar novamente um pouco mais sobre os sinais da volta gloriosa de Jesus Cristo para levar o seu povo. Estejam atentos, não se embarace com as coisas desta vida, olhe para cima. Não deixe Satanás tirar sua atenção dos céus. Não deixe o diabo tirar o foco da salvação. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.